Boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim olhando o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Na semana passada, você que acompanha Notícias Agrícolas viu um derretimento aí dos preços da soja, muito em função das informações que foram sendo anunciadas, divulgadas ao longo da semana, com importância maior aí para o relatório de acreagem de área plantada lá nos Estados Unidos, que confirmou uma expansão significativa da área de soja lá nos Estados Unidos. Mas o mercado me parece que está olhando ou vendo melhor os números e hoje trouxe uma alteração aí positiva nas cotações, trazendo de volta o maio para cima dos $16 por bushel, por exemplo. A gente vai conversar agora com o Rafael Mandarino, ele é diretor da Ag Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse mercado. O que está diferente no mercado hoje lá em Chicago em relação à semana passada? Mudou alguma perspectiva? Tem alguma análise nova, algum fundamento que está prevalecendo? Enfim, por que o mercado está mais animado hoje? Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, é uma honra. Alexandre, a gente não que tenha adicionado muita coisa nova no cenário dos fundamentos, que os fundamentos já eram de estoques apertados, de uma forma geral, mas a gente vê aí uma recuperação do mercado desde de manhã cedo, já numa perspectiva de que a gente viu uma Rússia bombardeando Odessa, né, onde o principal porto de escoamento ucraniano, e ao mesmo tempo o avanço de algumas tropas se concentrando principalmente nesse sul, né, tentando bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e ao mesmo tempo dominar aí, né, todo o cenário, principalmente pensando nas commodities disponíveis no país, tá? Então, de uma forma geral, a gente vê um risco do prêmio do conflito voltando a ser adicionado. A gente continua vendo, por exemplo, um Porto de Xangai parcialmente fechado por conta daqueles surtos de Covid, mas é uma demanda que parece estar se recuperando também, mesmo diante daquele movimento, né, do país, da China está colocando os estoques, né, tentando suprir toda a ausência, né, de estoques aliviados ou de produção aliviada aí aqui pela América do Sul, né, e ainda esperando o momento da safra americana para se confirmar. Então, de uma forma geral, a gente continua vendo, além do conflito, além de um reaquecimento aí, de uma possível demanda, apesar de uma China em feriado, hoje amanhã, um pouco ausente do mercado, mas também o risco climático sendo adicionado. Você já viu, por exemplo, algumas áreas na Europa, principalmente França, aí, congeadas, né, que vão levar ainda, pelo menos no final de semana, aconteceu mais uma semana e meia para a gente estar contabilizando qualquer prejuízo por lá, que sejam, né, de outras commodities, né, não soja, o milho, mas de uma forma geral, impacta o cenário de alimentação mundial e toda a crise que vem se desenhando alimentar mundial. A gente está bem próximo dela, né? Então, eu acho que os fundos voltam a comprar, né? A gente vê aí, por exemplo, que os fundos compraram contratos de trigo, milho, contratos de soja, também se reposicionaram em contratos de óleo e também de farelo, que acabou trazendo tanto farelo, o óleo e a soja para cima aí no fechamento, né? Então, é um cenário, novamente, olhando para o lado do fundamento, que nas próximas semanas vai estar olhando também para o clima, seja geopolítico, seja clima mesmo, né, por conta das chuvas, ou ausência delas. Quer dizer, o plano de fundo aí, então, é a questão da segurança alimentar mesmo. Todo mundo preocupado se vai ter comida suficiente para atender o mundo, né, a necessidade. Sim, sim. A gente já vê a exportação, obviamente, da Ucrânia, né, 4 vezes menor do que foi o nível de fevereiro, é óbvio. A gente está vendo uma ausência dos produtos da agora para frente. A Ucrânia ela tem uma produção, né, que do ano passado que atende teoricamente, né, o estoque final dela ali na faixa de 13,8 milhões de toneladas que a gente projeta, né, e o USDA estava trazendo algo em torno de 4,3, mas a gente já está trazendo um dado atualizado por conta do conflito. A demanda doméstica dela se projeta para a temporada seria algo em torno de 11 milhões, mas com a Rússia avançando para o cenário ali, mais ao sul do país, avançando sobre esses estoques, avançando sobre essa produção como um todo, tudo é incerto. E essa incerteza, ela traz risco tanto para as commodities como um todo, né, hard, soft. Então,
a gente continua olhando um cenário, né, de que a Rússia ela não deve parar. Eu devo lembrar, né, ao ouvinte, né, a todos do agronegócio, que o Putin é um ex-KGB, né? Então ele tem aquela pegada, daquela ideologia, e eu não acredito que ele vai recuar, tá? Realmente, pelo menos tudo que ele veio se mostrando desde que ele assumiu a presidência, né, é um cara que vem com uma estratégia bastante forte. E agora a gente está vendo esse movimento ativo, né, de fazer valer a sua hegemonia, principalmente pensando na energia, né, que ganha maior destaque aí por ele estar insistindo, né, em fazer com que os países que dependem dessa energia e barganhando realmente de uma forma um tanto quanto parcial e puxando realmente para o lado dele, tentando salvar uma moeda que ele mesmo arrebentou, mas uma demanda que está de mãos atadas, não tem muito o que fazer, pelo menos no curto prazo. Então, Rafael, me corrija se eu estiver errado. Existe uma preocupação com essa questão do fornecimento, principalmente vindo lá de Rússia e Ucrânia, fornecimento de grãos. O potencial ali de produção está concentrado principalmente em milho, trigo, e essa carga de necessidade de produção acaba se voltando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam sendo a menina dos olhos aí da produção nesse momento de início de plantio por lá. Portanto, o risco de uma perda da safra depois de uma falha na produção aqui da América do Sul nos Estados Unidos preocupa muito o mercado. É essa a leitura? Sim, é essa a leitura, e a gente não pode se dar o luxo de perder mais nada no mundo, né? A gente já olha para as planícies americanas, né, para o clima americano como um todo, com uma certa preocupação, que a gente está tendo aí uma entrada de temporada com umidade abaixo, pelo menos é o que se projeta, do esperado para um bom desenvolvimento. A gente está acompanhando como é que como é que está o Laninha, se ele vai perder força, não vai perder força, né? Por enquanto parece que no meio da temporada americana a gente começa no início pro meio da temporada americana a gente começa a perder força nesse Laninha, né? A gente está preocupado também como é que fica, né, os resultados, né, da safra argentina, já visto que a gente está aí bem no início da colheita como um todo, principalmente soja de primeira, falando daquele milho plantado inicialmente. Então preocupa a gente também o safrinha aqui, principalmente o centro-norte do Brasil, que pelo menos em abril agora projeta uma pluviosidade abaixo da média para o esperado, né? Então, assim, a gente continua olhando Rússia, por exemplo, parece que o clima também não está tão favorável assim, da agora para frente. Então, China também preocupa o nosso meteorologista. Então, de uma forma geral, eu acho que tem vários pontos quentes aí de atenção no mundo, né, no clima, falando que pode trazer uma produtividade para baixo, seja de soja, seja de milho, seja de canola, seja de trigo. De uma forma geral, a gente sabe que há um certo acompanhamento do índice de commodities, há um acompanhamento, né, das commodities como um todo e suas relações. Por exemplo, o custo da energia está extremamente elevado, o valor do óleo de canola europeu, por exemplo, volta a subir, atinge recorde mais uma vez, né? Então, de uma forma geral, o óleo de girassol acaba acompanhando e torna, né, se você comparar aí mais ou menos $1 para um óleo de girassol, 1,02 aí para o óleo de canola. Você olha para um óleo de soja, ele está extremamente barato. Quando eu penso isso em energia, eu penso isso em produção de combustível, né? Então, de uma forma geral, ainda tem a pegada, né, para o próximo ano de novas plantas sendo construídas ali para esmagamento, né, e produção de diesel renovável nos Estados Unidos, e vai virar, sim, né, uma demanda cada vez maior internamente por essa soja americana, que recebe um incentivo para essa produção desse diesel renovável e vai competir no mundo como um todo, né? Então, ao que se projeta, a gente não tem área suficiente para atender a demanda das indústrias que até 2024 estão projetadas para terminarem e serem concluídas nos Estados Unidos, e, obviamente, o Brasil ganha, a América do Sul ganha destaque como um todo nessa produção de soja, né? Então, são anos de recorde de estoque apertado, desculpa te cortar, mas são anos que a gente tem estoques apertados, né? A gente está aí, por exemplo, pegando Brasil, Argentina, Estados Unidos como os maiores exportadores para a soja. A gente está em níveis os menores dos últimos 37 anos, tá?
com os nossos dados. E, de uma forma geral, a gente está entrando numa próxima temporada apostando tudo numa safra americana. Se não vier como esperado, falo para você que o cenário ele continua pendendo para o lado altista. Antes da gente explicar melhor essa história do estoque uso aí que você trouxe de informação nova aí para a gente, só para entender, essa área projetada a mais, ela não trouxe uma tranquilidade para o mercado? Essa área do último boletim do USDA, do último relatório do USDA? Era esperado um aumento dessa área, sim, foi acima da expectativa do mercado, foi. O Prospective Plants lá, o que a gente tem, né, de acompanhamento, ele traz sim uma certa correlação com o que de fato acontece, mas não necessariamente é exato, né? E principalmente em anos de crise, isso pode mudar, pode ter alguma discrepância aí de uma forma geral. É óbvio que a gente estaria falando algo como sair desses 90 milhões de acres para algo em torno de 89 milhões, né? Se fosse mudar alguma coisa, ou mesmo aumentar, eu acho um pouco mais difícil, mas não impossível a gente avaliar o cenário, né? Mas ele traz uma certa esperança que já foi contabilizada no processo. É por isso que a gente teve essa precificação para baixo em Chicago na semana passada. E a gente está com tanta notícia nova, tanto problema acontecendo, que já ficou para trás ou começa a ficar para trás. E a gente começa a olhar para frente. Tá, agora, eu já entendi que a área de soja ela vai ser maior. O que mais tem de problema? O que mais eu devo acrescentar nesse cenário? E o que se começa a acrescentar é justamente esse fator climático e, ao mesmo tempo, toda uma perspectiva aí de que o mundo vai lidar com esse conflito por mais tempo. Subindo o preço de energias de uma forma geral, a gente também vai ver pressão sobre os óleos vegetais e vai ver pressão nas cadeias, nos complexos como um todo. Então, isso agora que o trade está olhando, é isso que os fundos estão se reposicionando comprados. Porque também ficou barato, né? Concorda comigo que a gente teve uma liquidação em Chicago na semana passada? Uhum. Não faz sentido um reposicionamento. E essa questão do estoque uso também entra para essa conta, porque afinal de contas você tem uma base baixa aí que precisa ser recuperada, né? Com certeza. A relação de estoque uso, ela vem caindo ao longo dos anos, né? E quando a gente pega seja milho, seja trigo, seja soja, farelo de soja somados aí nessa soja, a gente está em níveis os menores desde 2005, eu consigo te afirmar, tá? Então, essa relação de estoque-uso, a gente considera ela como um termômetro importante, né? Justamente o quanto de estoque me sobra diante de uma demanda extremamente aquecida. E essa demanda não mostrando nenhum sinal, ou mostrando poucos sinais de uma diminuição expressiva, né? A gente deve elevar os níveis do que a gente teve no ano passado, haja visto que eu tenho vários países preocupados com a sua população, tenho vários países que vão continuar ativamente comprando. E tivemos as perdas, né, do safrinha no ano passado, da safra agora, e puxando um gancho para o safrinha desse ano, avançando um pouco mais aqui, estou preocupado, sim, como fica esse clima no centro-norte do Brasil. Eu tenho áreas no Goiás, por exemplo, que a gente já tem relato de clientes que não está chovendo há 15 dias. Ah, tudo bem, 15 dias, dá para passar, legal, mas depende muito do momento do milho, depende do quanto choveu para trás. Projetando um abril inteiro, a gente olha para um abril que vai ficar abaixo da perspectiva média, né, do que a gente teve nos anos anteriores. O quanto isso vai tirar de produtividade? Eu não posso perder 1 milhão, 2 milhões de toneladas no Brasil. Haja visto uma restrição, né, de produtos aí no mundo por conta de todo o conflito. Perder 1, 2, 5 milhões de toneladas estoura o quadro de oferta e demanda de todas as consultorias por aí, provavelmente. Verdade. Quando você fala dessa questão você falou de 18% o estoque uso aí. Soja e farelo. Soja e farelo. Projetado aí para 2021, 2022. Só para a gente entender o quanto isso é perigoso, qual que é a média, o confortável aí, o percentual confortável aí, Rafael? Olha, a gente já teve em relação de estoque uso, por exemplo, há 3 anos atrás, em níveis para essa soja com esse farelo acima de 30%. Ou seja, eu estou na metade disso praticamente. Se eu perder mais alguma soja, se eu perder mais alguma produtividade, se os números forem revisados, por exemplo, a Biov acabou de concordar, né? A gente viu ela recentemente concordando com a Conab, sendo que tem relatório de Conab essa semana, né? Então,
a gente tem que olhar para essa Conab e entender se ela vai trazer para baixo, se ela vai trazer para cima, vai corrigir alguma área dessa soja, e com isso a gente ganha um pouco mais de soja. Na nossa estimativa, os nossos números estão próximos dos 120 milhões de toneladas, são 5 milhões a menos ainda que a Conab, tá? E a gente pretende ainda aguardar um pouco mais para fazer uma revisão, né, talvez para cima ou puxar um pouco mais para baixo. Eu acho que é um número não confortável, mas é um número que realmente traça uma realidade do que a gente viu, né, nas viagens, nos crop tours que fizemos, tá? E a gente está bastante preocupado, sim, está bastante preocupado com uma demanda, né, para um line-up que já começou janeiro, fevereiro mais aquecido, um março um line-up mais, projetava um line-up bem mais aquecido, né? A gente vai ver aí o que vai continuar sendo demandado desse Brasil. Junho, julho é até um momento quando a gente acredita que a gente ainda tem a soja com esse ritmo, com uma diminuição de prêmio, talvez a gente possa ter uma diminuição nessas exportações, ou pelo menos um freio, esticando um pouco mais esses compromissos, né, no ano e, obviamente, competindo ali também com o cenário do milho, que por enquanto no safrinha tá bom, mas eu estou bastante preocupado, né, perdendo 1, 2, 5 milhões aí, né, de que a gente pode ter um cenário um tanto quanto preocupante e chamando a atenção de que a gente está exportando esse milho, né, já tem vendas confirmadas aí, a gente já tem line-up projetado para esse milho e se a gente perder alguma produção nessa safrinha, vai fazer falta. Ô, Rafael, quando você fala dessa ampliação, né, do calendário aí de exportação da soja, o que aconteceu? A comercialização está atrasada? Teve algum erro de planejamento? Eu estou falando assim, que no momento, desculpa, mas é só para, acho que talvez facilitar o entendimento, né? A gente projeta aqui, de acordo com tudo que a gente já viu nos meses anteriores de exportação, a gente está numa exportação bem mais aquecida do que o ano passado. Mas agora, diante da queda do câmbio, diante, né, de uma ausência aí de alguns compradores potenciais, por exemplo, uma China um pouco mais lenta agora, né, está num feriado, como é que ela vai voltar, o que ela vai fazer de compromisso, a gente ainda tem que entender o que vai acontecer, mas eu tenho um cenário de um prêmio que veio sendo colocado no mercado antecipado e a gente pode ter uma diminuição desse prêmio para frente. Eu acho que esse é um cenário que poderia atrapalhar, né, essa velocidade que a gente viu, ou diminuir um pouco essa velocidade do que a gente viu das exportações para frente, né? Então, eu acredito que a gente, nas nossas projeções, a gente faz conta aqui que a gente teria soja até junho, julho, aproximadamente. Caso a gente tenha alguma mudança nesse padrão, a gente poderia ter, né, não quer dizer que é certo, eu poderia ter, né, esticar essa comercialização e eu ter soja ali, né, nessa perspectiva de exportação acontecendo com certa expressividade, né, julho, agosto, quem sabe até setembro, e competindo aí logisticamente com um custo logístico muito mais elevado, né, com esse milho segunda safra, esse safrinha que vai estar chegando com certeza nesse período. Perfeito. Bom, então, na sua opinião, o cenário de precificação aqui no Brasil está diferente do cenário internacional? Chicago ainda, pelo que eu entendi, tem potencial de continuidade de alta. E aqui no Brasil, o dólar tem peso muito grande nessa precificação? Será que tem alguma restrição aí? Enfim, como é que a gente pode analisar em termos de precificação da soja aqui para o produtor brasileiro? Se você estiver olhando para uma soja, por exemplo, pegando ali um Mato Grosso, eu peguei alguns preços hoje mais cedo na faixa de R$160, né? Base Sorriso. Se você pegar basicamente esse preço, eu estaria colocando já numa perspectiva de uma comercialização para um cenário próximo, né? Ou seja, no contrato ali julho, eu estou colocando uma precificação de 15,73 lá em Sorriso, ou seja, eu estaria em julho com 15,88 em Chicago, ou seja, a gente penalizou demais essa soja pensando no mercado físico aqui, houve esse derretimento, o câmbio não mostra sinais de diminuição de desvalorização desse dólar e a apreciação desse real, e a gente continua vendo um fluxo cambial que vai continuar pressionando esse dólar, né? Por enquanto, eu acho que o fator político ele ainda não foi adicionado, né, para esse câmbio. Ao contrário, a gente ainda está muito no cenário do conflito, muito no cenário da incerteza de como é que iriam ficar as áreas, o que é a safra aqui ainda, né, a confirmação dos dados finais, né, a confirmação, por exemplo, do que foi a primeira safra de milho. Então,
De uma forma geral, eu acho que o risco político que poderia ajudar esse dólar a interromper essa queda ainda vai levar alguns meses para estar entrando na praça, né? Já visto que o conflito por aqui, a incerteza política por aqui começa a se tornar uma certeza, né? Parece que a gente vai ter uma disputa entre basicamente dois candidatos, né? Então, a gente vê a precificação aqui sendo correlacionada muito mais a essa queda do dólar, obviamente, ainda em linha com o que a gente está vendo em Chicago, mas um Chicago que projeta aí para dezembro como sendo o momento mais altista aí para esse ano, né, que a gente acredita, mas a gente ainda depende muito desse dólar para essa correlação. Eu acredito que para o final do ano a gente vai ver a recuperação dos preços em que a gente teve recentemente. O produtor que aproveitou, que teve, né, uma orientação estratégica, né, pôde cobrir os seus custos, pôde cobrir o seu custo de oportunidade, pôde tirar um pouco de lucro, né, e cobrir os seus compromissos e esperar esses momentos para poder fazer, né, novas vendas a preços melhores e também utilizando de algumas ferramentas anteriores, né, que a gente conseguiu passar aí para os nossos clientes. Então, quando a gente fala dos fundamentos de precificação, dólar sem grandes perspectivas de mudança de rumo no curto prazo, obviamente precisamos esperar para ver como é que as eleições vão interferir nessa precificação, os prêmios arrefecendo, perdendo aquela força que tinha antes, a gente fica dependendo então da precificação através das altas em Chicago, certo? Uma correção, os prêmios ainda estão atrativos, né? De uma forma geral, a gente continua vendo um prêmio na casa aí de 140, por exemplo, né? Então, assim, 150, 140 não está um prêmio ruim, né? Mas ele veio perdendo, né? O prêmio que a gente teve nesse primeiro trimestre do ano. Eu acho que uma correção também no câmbio, não só dependente dessa perspectiva da eleição, mas também na perspectiva das elevações das taxas de juros pelo mundo diante da inflação lá, mas por enquanto uma elevação de 0,5%, uma elevação que seja de 1%, ainda não é tão atrativo quando eu tenho um país que devolve aí 4%, 5% acima da inflação daquele dinheiro que veio do exterior, né? Então você imagine um investidor estrangeiro que está botando dinheiro aqui no Brasil, ele consegue acima da inflação daquele país dele um retorno disso. Então é difícil a gente falar que esse fluxo, nesse momento, vai ter, num curto prazo, uma diminuição. Vai continuar, né, e deve continuar batendo aí nos nossos preços, pensando nas praças, né? O produtor ele tem que, sim, buscar se antecipar a esses movimentos e fazer as defesas necessárias. E daí é aquela história, dependemos da precificação em Chicago, é isso? Uma reação de Sim. preços por lá. Uma reação em Chicago também, né? Que a gente acredita, sim, que agora a gente vai continuar vendo uma exportação maior, né, um esmagamento maior americano também, né, e isso tudo tende a forçar os preços um pouco para cima. Exportação maior, esmagamento maior nos Estados Unidos por conta da questão do óleo que você já bem colocou, o próprio risco da safra americana que começa a ser plantada daqui a pouco. Qualquer rendimento perdendo, exatamente. Né? Enfim, as oportunidades viriam aí de Chicago, então. Vamos ficar atento a essas possibilidades. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Rafael. Obrigado, estou à disposição. Um abraço, tudo de bom a todos. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Rafael Mandarino aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo análise do mercado, explicando por que essa mudança, né, de humor lá em Chicago, depois de uma semana bastante ruim para a precificação da soja por lá, em função de uma expectativa de aumento de área plantada lá nos Estados Unidos, isso falando basicamente da soja. Como o Rafael bem colocou, a partir de agora o mercado começa a analisar o que de fato existe. Relação estoque-consumo é uma das mais baixas quando a gente olha só a soja dos últimos 37 anos. Quando a gente coloca soja e farelo juntos, pelo menos até 2005, é certo que essa é uma das menores relações estoque-uso aí, no caso específico aí para soja e farelo.
Partindo de uma base baixa, portanto, de estoque no mundo, é preciso ter uma grande produção para que esse estoque seja recomposto. E os riscos de uma safra lá nos Estados Unidos ainda estão todos abertos e, por isso, muita volatilidade ainda pela frente pode existir. Muito bem, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá em Chicago, então. Maio, 16 dólares e 2 centes por bushel, 19,5 pontos de alta. Julho, 15,89, 22,25 de alta, 22 pontos mais 25 de alta. Agosto, 15 dólares e 54 centes por bushel, 22 pontos mais 75. E o setembro, 14 dólares e 81 centes por bushel, 28 pontos mais 75 de elevação. Vamos ver o milho. Para maio, 7 dólares e 50 centes por bushel, subiu forte o milho também, 15 pontos e meio de alta. Julho subindo 17 pontos e meio, 7 dólares e 39 centes. O setembro, 7 dólares e 11 centes por bushel, 15 pontos e meio. E o dezembro, 6 dólares e 99 centes por bushel, uma alta de 11 pontos. E para finalizar, temos também o trigo. Para julho, 10 dólares e 10 centes por bushel, subiu forte, 25 pontos mais 75. Setembro subiu 28 pontos, fechou a 10 dólares e 2 centes por bushel. O dezembro, 9,95, 30 pontos e meio de alta. E o março, 9 dólares e 80 centes por bushel, 32 pontos de elevação. São os números de hoje, mercado bastante positivo, portanto, para os grãos lá na Bolsa de Chicago, mercado repercutindo essa incerteza em relação à guerra e, consequentemente, à produção de grãos lá entre Rússia e Ucrânia. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.